Boa noite a todos. Meu nome é Lucas Gelain e eu sou graduando do curso de Turismo na UFRGS. Então, meu artigo é sobre o turismo pós-pandemia e reflexões sobre mudanças nas relações sociais e no comportamento dos viajantes. Então, a questão que eu abordei foi como as mudanças nas relações sociais após a pandemia da Covid-19 influenciaram a percepção e o comportamento dos indivíduos em relação ao turismo. Então, como a gente já sabe, o setor do turismo foi um dos mais afetados economicamente pela pandemia e enfrentou desafios sem precedentes à medida que os viajantes se viram obrigados a reavaliar seus hábitos, expectativas, preferências e até cancelar viagens marcadas com antecedência. Então, diante disso, a gente entende que o turismo, por ser tratado de um fenômeno que ocorre devido ao deslocamento de pessoas até determinados locais, é bastante tido pela pandemia, pois uma pessoa que tem o vírus se desloca rapidamente para outro país e o governo, sabendo disso, restringiu o turismo. Então, Eros Lobo, que é um dos autores que eu usei como referência para o artigo, destaca que a pandemia gerou mudança significativa no comportamento dos turistas, que agora estão mais preocupados com segurança, com higiene de destinos turísticos, que podem preferir destinos menos lotados e mais isolados. Então, também tem a importância da gestão mais sustentável e responsável dos destinos turísticos, que leva em conta não apenas aspectos econômicos, mas também aspectos sociais, ambientais, medidas como afastamento e capacidade turística e limitação de fluxo dos turistas nos empreendimentos turísticos. E uma pesquisa realizada em 2020 de Freire e Aldirig, feita com 3.243 pessoas, levantou o comportamento do viajante brasileiro durante o período pós-pandemia. Identificou três categorias. Uma que chamaram de abstinente, consiste em um grupo que não tinha intenção de viajar até que não houvesse vacina, que soma 26% dos respondentes. O segundo é chamado ressabinos, que querem viajar, porém vão esperar a contaminação baixar, que é 46,7%, e os despachados somam 27% e se dividem em três subgrupos, que são os fugitivos, que querem fazer a quarentena em outros lugares, que é 7% das respostas, desconfinados, que em agosto de 2020 já haviam retomado sua rotina inteira na pandemia, porém agora usando protocolos de segurança pré-estabelecidos, e os últimos são os Tomem Aiders, que caracterizam por aqueles que não têm medo da pandemia, que soma 1,6%. Então, no outro artigo que eu usei de referência para fazer o meu, foi uma pesquisa realizada por Nildo Fernandes e Maria Luísa, que tem uma pergunta, que é: como você percebeu o seu trabalho em relação às pessoas nessa pandemia? Mudou alguma coisa? O que mudou? E como sentiu que as pessoas reagiram na pandemia e se tratando do turismo? Houve alguma alteração? Que foram 14 pessoas que responderam que eram donos de empreendimentos. A primeira respondente foi moradora da região do Noroeste do estado do Rio Grande do Sul, que no município de Santo Antônio das Missões, que a sua resposta informa relações sociais entre as pessoas ficou mais distante fisicamente, mas por outro lado, mais próxima quando se trata de uma relação emocional e digital. E também se teve por um queda no fluxo de pessoas devido às restrições da pandemia. Então, outro respondente foi o do município de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, e foi percebido uma relação na relação de trabalho, pois está sentindo um distanciamento das pessoas, mesmo com o uso da máscara. Ou chegar perto agora se tornou algo estranho. Que é o que a gente está vivendo agora na pandemia, mesmo com uma pessoa perto de nós, a gente sente uma estranheza, porque uma vez era tudo afastado e a gente sabe como que era naquela época. Então, o último artigo que aborda uma necessidade de profissionais qualificados para o turismo para enfrentar essa pós-pandemia, que eles apresentam uma visão geral de tendências e desafios no mercado de trabalho, o turismo e o cenário pós-pandemia, destacam a importância da formação adequada aos profissionais de turismo para enfrentar os desafios futuros e os desafios desses que envolvem as relações sociais no cenário pós-pandemia. Então, a minha conclusão do artigo foi: diante das reflexões apresentadas ao longo desse artigo, é evidente que a pandemia teve um impacto significativo no comportamento e na preferência dos turistas. Diminuição de procura por destinos turísticos, mudança do comportamento dos viajantes e a fragilização das relações sociais são aspectos que merecem atenção no contexto pós-pandemia no turismo. Então, obrigado pela atenção e boa noite.